Olá, nosso grupo formado por eu, Antônio José, pelo Heitor Macedo, pelo Luiz Gustavo e pelo Samuel Pedro, vamos apresentar nosso projeto de iniciativa dos grandes desafios em HC, explorando as demandas dos grandes desafios do futuro da relação humano-tecnologia. Com relação ao grande desafio que o nosso grupo escolheu, foi o GD1, das novas abordagens teóricas e metodológicas em HC, que foi o mesmo tema que nós apresentamos no nosso primeiro trabalho dessa disciplina. Também disponibilizo o link do vídeo dessa apresentação. Bom, iniciando, nós buscamos refletir quais são os caminhos estratégicos que pesquisadores, pesquisadoras e profissionais da computação em IHC do Brasil devem priorizar na próxima década para avançar nos benefícios da relação humano-tecnologia, sobretudo para os humanos. Bom, nós pensamos que para a próxima década, pesquisadoras e profissionais de HC no Brasil devem priorizar caminhos que fortaleçam uma visão situada, ética, diversa e relacional da interação humano-tecnologia. Isso incluiria desenvolver novas teorias e métodos que incorporem o corpo, os sentidos e a experiência encarnada como elementos centrais da interação. Também buscamos criar abordagem capaz de investigar relações complexas entre humanos, inteligência artificial, dispositivos, contextos físicos e ecossistemas sociotécnicos. Também deve-se valorizar os valores humanos situados, considerando diferenças culturais, geográficas, socioeconômicas e identitárias. Outro tópico seria a construção de metodologias que permitam a participação de pessoas distribuídas em múltiplas regiões do país, respeitando suas realidades e modos de vida. Também deve-se priorizar práticas de pesquisa e design que promovam equidade, justiça social e acessibilidade, reduzindo desigualdades tecnológicas. Por fim, o último tópico seria incentivar o uso de métodos híbridos, interdisciplinares e críticos, que unam design, computação, ciências sociais, saúde, artes e educação. Com relação à demanda e à ação a ser explorada que nós escolhemos dentro do grande desafio 1, nós encontramos uma ação de médio prazo, estabelecido para 2 a 5 anos, relacionada à pesquisa acerca do desafio de novas abordagens teóricas e metodológicas em HC. A demanda seria desenvolver, adaptar ou remixar teorias, métodos, técnicas e recursos para incluir o corpo nas investigações de HC, investigar o caráter relacional da interação, considerar os valores humanos situados e envolver pessoas geograficamente distribuídas e culturalmente diversas. Com relação ao objetivo da nossa iniciativa proposta, seria a criação de uma metodologia brasileira de HC corporificada e situada, de sigla MEBS, que seria um framework teórico-metodológico para orientar pesquisas e projetos de HC no Brasil, que integrem corpo, cultura, diversidade e relações humano-tecnologia em ecossistemas distribuídos. Bom, esse seria o fluxograma básico da metodologia brasileira de HC corporificada e situada, a MEBS. Bom, nós iríamos ter como integração o corpo na interação, movimentos, sensações, valores humanos situados por meio da cultura e contexto e a comunicação entre as pessoas, e também as pessoas distribuídas, que se comunicam à distância. Por fim, essas três características elas seriam englobadas na relação humana com a inteligência artificial, o ambiente que as pessoas estão inseridas e os dispositivos que utilizam na comunicação. Com relação ao objetivo que o nosso grupo pretende alcançar com a nossa iniciativa proposta, seria desenvolver um método capaz de investigar como o corpo, as emoções, os movimentos, o ambiente e a cultura impactam a interação. Também buscaríamos criar protocolos e ferramentas que permitam pesquisas participativas com pessoas diferentes de regiões do Brasil. Buscaríamos, assim também, integrar técnicas de etnografia digital, observação corporificada, oficinas multimodais e análise relacional da interação com tecnologias emergentes, como inteligência artificial, tecnologias vestíveis, a realidade expandida e aplicativos sociais. Por fim, iremos produzir um material aberto em que pesquisadores e profissionais possam utilizar ao projetar tecnologias mais inclusivas, humanas e localmente apropriadas. Bom, buscando responder por que explorar essa demanda. Nosso grupo identificou que essa demanda deve ser explorada, pois as abordagens de HC tradicionais, como a cognitivista, de usabilidade centradas apenas no indivíduo, não capturam a complexidade de interação atual.
né, em que as tecnologias agora se integram ao corpo por meio de smartwatches, pulseiras, pela realidade virtual e é sensível ao contexto. Também as interações ocorrem em rede, em comunidades e ecossistemas. Além disso, o Brasil é um país culturalmente diverso e as teorias importadas nem sempre se adaptam ao nosso contexto sociocultural. Por fim, há desigualdades profundas que exigem métodos que contemplem realidades geograficamente distribuídas. Bom, e por que a iniciativa é realmente relevante para os humanos? Bom, a MEBS ela irá permitir projetar tecnologias que respeitem corpos reais, cotidianos, diversas vivências e necessidades. Ela também iria considerar valores humanos de forma situada, evitando soluções que reforcem preconceitos ou desigualdades. Outro tópico que ela iria abordar seria a produção de tecnologias mais justas, acessíveis, inclusivas e culturalmente sensíveis. E, por fim, ela iria permitir empoderar comunidades distribuídas, especialmente as que estão fora dos grandes centros urbanos. Bom, com relação, ao desenvolvimento desse nosso plano de ação, demonstrando quais seriam as etapas e em quanto tempo nós buscamos desenvolver tal iniciativa, com relação ao plano de ação de curto prazo, estipulado de 0 a 12 meses, nós iríamos mapear teorias existentes, como Embody Interaction, Design Justice, Inaction, a fenomenologia e a HCI relacional. Iríamos realizar oficinas participativas com usuários de diferentes regiões brasileiras, como Norte e Nordeste, periferias urbanas e áreas rurais. Também iríamos criar protocolos preliminares para a coleta de dados corporificados, como os gestos, movimentos, sensações, expressões e uso da tecnologia vestida pelos usuários. Também iríamos desenvolver instrumentos digitais para coleta remota, como vídeo, etnografia, os diários corporais e sensores acessíveis. E, por fim, iríamos testar o framework em um projeto piloto, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, mobilidade e as tecnologias vestíveis. Com relação ao plano de ação estipulado para o médio prazo de 1 a 3 anos, nós iríamos consolidar o framework MEBS em uma versão formal, por meio de documentação, diretrizes e ferramentas. Iríamos criar um repositório aberto com metas, exemplos, materiais. Validaríamos essa metodologia em diversos contextos, inclusive em populações vulneráveis, comunidades tradicionais e grupos minoritários. Iríamos realizar a publicação dos resultados em eventos nacionais e internacionais, como simpósios de HCI e computação brasileiros ou como a HCI International. Por fim, iríamos criar parcerias com universidades e laboratórios para a disseminação do método. Bom, com relação às contribuições esperadas que nós buscamos pelo MEBS, nós prevemos que os impactos imediatos seriam um novo método brasileiro de HC, alinhado ao grande desafio 1, as ferramentas práticas para investigar a interação, considerando corpo, cultura e relações, e a melhoria da capacidade de pesquisa em HC no país. Já os impactos de médio a longo prazo, nós prevemos que iríamos realizar a produção de tecnologias mais inclusivas, éticas e culturalmente pertinentes, ampliaríamos a participação de comunidades distribuídas no desenvolvimento tecnológico, iríamos realizar o fortalecimento da identidade brasileira de HC, como um campo que valoriza a diversidade e a pluralidade, como existente na sua população, e, por fim, iríamos contribuir para abordagens globais que buscam interações mais humanas, sensíveis e situadas, posicionando o Brasil como liderança no sul global. Além disso, quais seriam os benefícios da MEBS para a relação humano-tecnologia? Nós pensamos que as interações seriam mais naturais, respeitosas e integradas ao corpo. Também, os sistemas iriam reconhecer as diferenças culturais e sociais existentes tanto no Brasil quanto no mundo. E, por fim, as tecnologias seriam capazes de promover o bem-estar, a inclusão e a justiça social, ampliando benefícios para os humanos. Bom, com relação à percepção do nosso grupo sobre o aprendizado dessa nossa iniciativa proposta e também no aspecto mais amplo, no contexto da disciplina de grandes desafios da IHC, nós concluímos que o desenvolvimento da nossa proposta nos permitiu compreender com maior profundidade os desafios contemporâneos da IHC, especialmente a necessidade de superar abordagens puramente cognitivas ou centradas no indivíduo. Além disso, a análise desse grande desafio 1 nos levou a reconhecer a importância de teorias e métodos que considerem o corpo, cultura, diversidade e relacionalidade como elementos centrais de interação. Ao criar a iniciativa BEBS, nós vimos que ela nos ajudou a exercitar nosso pensamento crítico, criatividade e visão interdisciplinar,
que são competências essenciais para profissionais de interação humano-computador no Brasil. Por fim, o trabalho mostrou na prática como pesquisa em HC podem promover inclusão, justiça social e alinhamento às realidades brasileiras, fortalecendo nosso aprendizado na disciplina. Bom, essa foi a nossa apresentação no trabalho, que nós buscamos reforçar a importância de avançar metodologias críticas, corporificadas e situadas em HC brasileiro, e esperamos que a iniciativa do MEBS inspire novas pesquisas, debates e práticas sobre a interação humano-tecnologia no país. Obrigado.